Vamos dar início à nossa live da tarde de sábado, mais um trabalho da Casa da Fraternidade. Queremos dar as boas-vindas a Tom Zé, que nesta tarde estará trabalhando conosco. Boa tarde, Tom Zé. Boa tarde, Luiz. Para dar início à nossa atividade de hoje. A Nanda também está online. Vamos nos preparando para dar início a mais uma atividade. É a Casa Fraternidade indo até você. Valeu, Bruno. Para começar, nós vamos fazer a nossa prece, elevando nossos sentimentos. Vamos pedir a Jesus que Ele possa estar conosco nesse momento. Que nosso estudo da tarde de hoje seja proveitoso. Que cada pessoa que estiver conectada possa ser alguém que está contribuindo. Também podemos, nesse momento, pedir por todas as pessoas, por toda a humanidade, porque ela está carente de bem-estar, de paz, de saúde, de equilíbrio. E vamos orar a prece que Jesus nos ensinou para iniciarmos o nosso trabalho. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Deus nos abençoe. Então, Tom Zé, hoje vamos conversar um pouco sobre lei divina, lei natural, lei divina, né? Ok. Boa tarde, prezados, boa tarde, prezadas. Obrigado, Luiz, obrigado à Casa da Fraternidade por mais esse convite, né? E que Jesus nos abençoe aí e ajude na condução do nosso trabalho dessa tarde. Como nós já tínhamos conversado, nós vamos fazer uma abordagem mais filosófica, né? Levando a pequenas reflexões das questões do Livro dos Espíritos, a começar da questão 614, e nós vamos até a questão 628. Em algum momento nós vamos ter que acelerar um pouquinho para que o tempo não nos cobre, né? Para Sônia, Célia, para Ananda, eu não sei se Esté já entrou aí também, mas ela ficou de participar. Bom, então, uma boa tarde para todos e que Jesus nos abençoe a todos. A primeira questão que nós temos é a 614, Luiz. Você quer que eu já comece aqui, que eu já leio? Pois é, o que se deve entender por lei natural? Eu fui procurar na internet, em um dicionário, o que significa lei. E aí eu trouxe o seguinte, que lei é um princípio, um preceito, uma norma criada para estabelecer as regras que devem ser seguidas em um ordenamento. Isso vem do latim lex, que significa lei, uma obrigação imposta. Se nós vamos observar, então, a lei natural, a resposta para ela que os espíritos deram para Kardec, é que a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e só é infeliz quando dela se afasta. Então nós temos aí, né, para essa questão da lei, nós temos uma ordem, uma organização, uma definição de papéis, o equilíbrio, que é extremamente importante, né? E qual a diferença básica de nós pensarmos em uma lei dos homens e uma lei de Deus? A lei dos homens é uma lei imperfeita, é uma lei temporária, é uma lei incompleta, que aos poucos ela vai se modificando e vai se transformando. Com relação à lei natural, a lei de Deus, que é a única para a felicidade, porque ela nos dá segurança. A partir do momento que nós começamos a entendê-la, esse entendimento é um entendimento paulatino, gradativo, ele não acontece de uma hora para outra, né? Ninguém já reencarna e já está 100%, né? Nós temos um desenvolvimento contínuo a cada encarnação e essa lei ela vai apontar ou vai nos direcionar para a felicidade, para o futuro, para um aperfeiçoamento, para um crescimento espiritual. Uma vez eu estava conversando com você, né, sobre a lei, e me veio uma ideia, e eu vou trazer ela aqui para o grupo, que seria, hoje, onde nós estamos, é o momento presente. E onde nós estamos querendo chegar é o futuro. Vamos trabalhar com analogia
e de forma didática vamos tentar colocar aí um cabo de aço, né, uma corda ligando o presente que nós estamos ao futuro que a gente não pode determinar quando é. E ótimo, né, porque nós temos uma vida eterna pela frente. Bom, esse cabo de aço, vamos considerar aquele cabo utilizado em circos, onde o equilibrista ele sobe neste cabo e através de uma vara ele tenta se equilibrar. Vamos traduzir então. O que seria o cabo? O cabo vamos colocar como a lei natural. Então, nós precisamos nos equilibrar com a lei natural. E o que é que nós vamos utilizar com a vara? Aquela vara que vai nos dar equilíbrio, que vai nos permitir ficar em pé sobre a lei ou ficar de pé sobre a vida. Nós vamos utilizar o nosso livre-arbítrio. E através do livre-arbítrio nós vamos fazendo a nossa condução, através da lei em busca da felicidade que está no futuro, que nos aguarda, né, a todos nós. Basta que nós façamos o nosso esforço, fiquemos dispostos ao estudo, ao desenvolvimento, a trabalhar com amor e lembrando da caridade, né? Então, eu não sei se eu me fiz muito claro, né? Então, essa varinha que a gente segura, que é o livre-arbítrio, ele vai nos ajudar no equilíbrio toda vez que a gente sempre vai ser um crescimento contínuo. Então, a cada momento que a gente vai se desenvolvendo na vida, através das reencarnações, através de novos experimentos, que o experimento é você passar pela experiência, observar o que aconteceu, tirar algum proveito daquilo, um aprendizado e voltar, né? Na filosofia a gente poderia chamar de praxis, né? A praxis. Então, esse movimento dialético de fazer, errar, acertar, aprender é o que vai levar a gente ter um melhor aproveitamento do livre-arbítrio e um melhor equilíbrio sobre a lei. Então, tudo bem? Podemos passar? Tudo. Você, nesses dias a gente conversando, nós fizemos um comentário, foi assim, nós fizemos um comentário que dizia o seguinte, que a lei de Deus, por ser a lei natural e divina, era perfeita. E a lei dos homens, aí sim, a lei de Deus cuida da vida, e a lei dos homens, ela cuida do grosseiro, do material. São dois processos diferentes para a lei, não é isso? Que a lei divina, ela cuida de um outro processo. E aí, como a gente... A seguinte pergunta fala da eternidade da lei, que você já disse, Deus é eterno, né? E a pergunta de Kardec foi exatamente essa, se a lei de Deus é eterna, se você puder comentar. Tá, seria interessante agora a gente só fazer uma pequena observação, uma diferença entre infinito e eterno, né? Porque eu vejo que às vezes há uma pequena confusão entre infinito e eterno. O infinito significa que teve um início, ele não tem fim, né? Ele é infinito. Então, em física, nós teríamos um T0, né? O tempo inicial, e não teríamos um tempo final, porque ele é futuro. A questão do eterno, aí vem agora, assim, um nó na cabeça da gente, né? O eterno é aquilo que não tem tempo. Você não tem nem tempo inicial, nem tempo final. Exatamente. Então, tira-se o tempo do eterno. É difícil a gente pensar um pouco nessas duas questões, né? Tirando da matemática, como é que nós vamos pensar infinito e eterno? Mas ainda bem que no Livro dos Espíritos a gente encontra, né, as questões 10, 11 e 12, que ela vai tratar dessa questão, né? Já que nós conseguimos entender, né, a natureza íntima de Deus, não, porque ainda nos falta a faculdade. E com o nosso aprimoramento, o nosso crescimento espiritual, as nossas várias experiências, nós vamos começar a entender melhor o que seria a lei, o que seria Deus, a nossa vida, quais são os propósitos que Deus coloca para cada um de nós, né, que seria seguir a vontade dele, mas com paciência, com um pouco de calma e trabalho, a gente vai chegando lá. Então, Deus, ele é relativo ao nível de compreensão e desenvolvimento de cada um. Se Deus, né, ele é relativo a esse nível, as leis dele também são. Então, hoje eu tenho uma compreensão da lei. Daqui a um ano, daqui a um dia, não sei, eu vou mudar essa compreensão e nós vamos ter uma outra conversa, né? Com certeza, assim como a doutrina espírita evolui, a gente também, né? Aí tem uma outra questão, que é a respeito do seguinte, Deus ordenou os homens numa época que eles proibiam em outra, que às vezes as pessoas falam disso, né? Isso. É a pergunta 616.
Bom, a resposta que os espíritos deram para Kardec, né, é Deus não se engana. E aí a gente vai observar como é que Deus Supremo, né, ele é supremo em inteligência, em sabedoria, em amor, em justiça, aquele que nos criou, né, nós criaturas, como ele colocaria leis que depois ele viesse a se arrepender? É pensar nas leis divinas com um raciocínio ainda humano. Então, Sim, nós estamos colocando para Deus essas questões que são nossas ainda, né, da nossa imperfeição. Um dia nós vamos conseguir uma perfeição relativa, mas hoje nós queremos até sentar ao lado de Deus, né? Vamos sentar à direita de Deus Pai. É uma analogia. Não, Deus, ele não age por impulso, ele não age sem propósito, porque ele é a sabedoria absoluta, né? Eu até fiz umas observações aqui. Ele não se engana e não pode ser pensado com a limitação do entendimento dos homens. Enquanto que essas leis dos homens, como nós já falamos antes, né, elas são frágeis, transitórias, imperfeitas, porque elas estão em grosseiras, desenvolvimento, como o próprio homem, grosseiras, né? Como o com próprio homem certeza. está em desenvolvimento. Então, vamos ter que aguardar aquela questão da gradatividade, né? Aos poucos nós vamos conseguindo dar um salto a mais, dar um pulinho. Na química tem o salto quântico. Então, vamos dar os nossos saltos quânticos de desenvolvimento. Pois é. Essa consideração que você faz sobre Deus nos lembra de, se não me engano, Humberto Roden, que ele diz assim, que Deus é esse que caberia na cabeça da sua criatura, da sua criação, acho que é criação. E é natural que o homem tenha esses pensamentos, né, essas ideias de um Deus, digamos, finito, ou não infinito, né, ou não, Isso. um Deus que seja soberanamente bom, justo, perfeito, né? Então a imperfeição está na nossa forma de ver, na nossa forma de compreender Deus e a vida, né? Exatamente. Pois bem, e é E ainda, natural que o homem não entenda Deus na sua plenitude, né? Porque que Deus seria esse que caberia na cabeça da sua criação, né? Vamos em né? frente. Aqui fala também que objetivos abrange as leis divinas. Ela se refere a outra coisa além da conduta moral? É a pergunta 617. Ok. Bom, aí a gente questiona, né? O que é que não foi criado por Deus, né? Bom, É verdade. todas, todas as leis naturais, essa é a resposta, né, que os espíritos dão para Kardec, todas as leis naturais são leis divinas. Quer dizer, a gente não consegue conceber o que não provém de Deus. Porque se nós formos observar que existe alguma outra coisa que já existia, é porque aquela coisa concorre com Deus. Então, Sim. Deus, ele é único, é eterno e tudo parte a partir dele. Nós não temos ainda muita informação para passar disso aí, né? A gente, daqui a alguns milhares de anos, às vezes pode até voltar a ter essa conversa aí, que talvez a gente converse melhor, né? Então, todas as leis da natureza são leis divinas, visto que Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda a prática da alma. Essa resposta, ela inclusive coloca que cada um com a sua obrigação, cada um com o seu papel dentro do seu tempo, né? Inclusive até na Bíblia tem essa questão, né? Cada coisa em seu tempo. Certo. Tudo criado por Deus, ele é divino, Luiz. É uma coisa que a gente não Sim. pode esquecer. Então, mesmo as coisas que nós não compreendemos, que nós não entendemos e achamos que é ruim, que é uma dificuldade, ela é uma coisa divina. Pode não ser boa, né? Como a gente colocou Nós, naquela questão, na questão 614, quando a gente está atravessando o cabo e a gente usa o livre-arbítrio de forma incorreta e a gente se desequilibra e cai, nós estamos provocando uma dor, um sofrimento em nós mesmos, porque nós somos os autores e seremos também aqueles que vão ajudar a curar as feridas que nós criamos em nós mesmos, né? Chico Xavier já falava, nós precisamos fazer a nossa própria cura, a autocura. Não vamos esperar que as coisas venham do céu, que caiam na nossa cabeça. Nós com precisamos fazer a nossa certeza. parte. Pois bem, a 617 fala dos objetivos, né?
Isso. Que objetivos abrange as leis divinas? Elas se referem a outra coisa linda. Ah, isso aí foi o que eu falei antes. Aí a 117A. A é 17A, que isso. diz: é permitido ao homem se aprofundar em ambas, quer dizer, nas leis divinas, lei divina ou natural, e também na lei do homem, né? Isso. Aí vem algo que a gente já vem comentando desde o início da live Sim, aqui, né? Mas uma única existência não lhe basta para isso. Então nós vamos ganhando experiência com as nossas vivências, com com os nossos certeza. tropeços, e vamos nos aperfeiçoando e caminhando para mais próximo de Deus a cada momento, né? Pois é. E E aí ele pergunta também, sim, prossiga. não, aí nós temos as encarnações que levam a Uhum, experimentos, que levam a sofrimentos, a aprendizados e o com certeza. aperfeiçoamento. Aham. Aí ele pergunta o seguinte, Kardec faz outra pergunta, se essas leis são as mesmas para todos os mundos. É a E a pergunta 618, né? Isso. 618, é. Aqui nós temos a resposta dos espíritos. A razão nos diz que elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que os habitam. Aí, na hora que eu estava estudando essa questão, me veio assim, né, uma ideia. Bom, na Terra nós temos o vento, um vento forte. Se eu estiver no fundo do mar, como é que eu sinto esse vento? Eu não vou ter vento no fundo do mar. Os Exatamente. pássaros, né, os insetos, eles fazem a polinização dos vegetais para que produza frutos. E no mar não tem esse tipo de polinização. Você não vai encontrar os insetos, os pássaros. E o vento vai pegar o pólen e vai levar de um lugar para o outro. Né? Outra coisa também é, se a gente for observar uma coisa, eu estou levando só para o aspecto aqui do nosso planeta Terra. Né? A gente pode. Como seria isso em um planeta que só tivesse água? Mas aqui dentro da Terra mesmo dá para a gente fazer os testes. Andar. Para eu andar, é um atrito que eu faço com o solo. Eu empurro o solo com meus pés e o solo me empurra. Eu empurro o solo para trás, ele me empurra para frente. Eu ando. Se eu quiser nadar, eu já não vou conseguir fazer esse atrito com a água, mas eu vou fazer uma movimentação com as pernas, com os pés e vou rumar com os braços. Eu vou provocar uma turbulência na água também. Vou deslocar a água para trás e ela vai me levar para frente. Se eu quiser voar, eu vou precisar ter asas que produzam a diferença, né, de pressão da parte superior para a parte inferior e eu consiga sobrevoar. Então nós temos aí a mesma coisa, deslocamento, mas feito de formas diferentes, feita com métodos diferentes. Então, em Exatamente. cada mundo, a sua característica, você vai ter as leis adaptadas para aquele momento. Mas, no fundo, estaremos falando da mesma lei. Se a gente for para a Lua, a experiência que a gente Se a gente for teve para a já Lua, está. Vai ter a gente vai ter que outra vestir forma, máscara, né? né? Tem que usar aquele Aí tem Hannah Arendt, uniforme. Hein? tem um livro de Hannah Arendt, Ah, Hannah Arendt, uma filósofa, né, que é a condição humana. Ela fala que se a gente resolvesse ir para a Lua, nós iríamos chegar lá na Lua e iríamos adaptar a Lua à nossa vida aqui na Terra, que é que nós estamos acostumados. tá certo. Pois é, então cada mundo com as suas particularidades. Aí nós temos a Exatamente. segunda parte aqui, a origem e conhecimento da lei natural, né? A 619, a pergunta 619. Deus deu a todos os homens os meios de conhecer sua lei? E aí a resposta é que todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Nós voltamos um pouco para o que nós já discutimos aqui, e tem mais o seguinte: os homens de bem e os que desejam pesquisá-la são os que melhor a compreendem. Então, aquele que busca, né, fazer o bem, amar ao próximo como a ti mesmo, estudar, tentar compreender essas questões, tentar compreender a natureza, eles vão ter uma compreensão mais rápida e melhor do que aquele que espera que a lei atue nele, né, para que ele volte para o caminho. E prosseguindo a resposta, tem que todos, entretanto, a compreensão um dia, pois é preciso que o progresso se realize. Todos um dia, né, todos nós um dia vamos entender essa lei de Deus, as leis naturais, a lei natural e as leis morais, porque o progresso exige esse conhecimento. Vale a pena também aqui fazer um lembrete que é o seguinte: nós não temos ainda faculdade para fazer esse entendimento complexo que é, né? Então, nós vamos demorar ainda um pouco
para fazer esse entendimento gradual, um verdadeiro estudo vivencial, prático. Em quem? Em nós mesmos, de nós mesmos. Né? Eu até fiz uma observação aqui que eu coloquei, que é uma fruta vem de uma árvore. Essa árvore cresceu e deu frutos. Tudo em seu tempo certo. Com certeza. E tem outra coisa que a gente conversava outro dia, não sei se você está lembrado, que é a respeito dos níveis de consciência de cada um. Né? Para uma pessoa, ela interpreta a mesma lei de um jeito, o outro interpreta de outro, da mesma forma que os homens, da mesma forma que as pessoas enxergam o mundo, cada um da sua forma, né? E o mundo é o mesmo, mas não é o mesmo para todos. Exatamente. Aí, mais uma vez, a gente entra naquela questão da praxis e da dialética. Quando eu falo da dialética, não está relacionada à língua, né? Mas está relacionada a Hegel, quando ele trouxe a dialética como aquela questão. Não vamos entrar muito disso não, né? Mas sintaxe, síntese, né? Mas a gente vai entrar numa questão muito polêmica aí. Tá certo. Aí nós vamos aqui, ó, a pergunta 620, né? A alma, antes da sua união com o corpo, compreende a lei de Deus melhor do que depois da sua encarnação? E a resposta que os espíritos deram, né? Compreende-a de acordo com o grau de perfeição a que tenha chegado e dela guardado a intuição quando unida ao corpo. Mas os maus instintos do homem fazem frequentemente que ele esqueça a lei de Deus. E aí, o que é que nós percebemos? Né? Compreende-se de acordo com o grau de sua perfeição. É algo que está sendo sempre repetido aí. Então, é para a gente aprender realmente, né? Porque essa parte, né, de graduação, de forma gradativa, repetindo, ela está presente aqui. Então, chegando ao grau da intuição. Na literatura espírita, em vários livros, nós encontramos que o espírito na erraticidade, ele, de certa forma, ele tem gradativa recordação, isso também a depender do seu nível, né, evolutivo, gradativa recordação de outros momentos que ele já viveu. Então, essa questão que está trazida aí pela intuição está relacionada a isto, né? Quando unido ao corpo. Mas os maus instintos fazem com que o homem frequentemente dela esqueça, né? Que esqueça a lei de Deus. O mau instinto. Outro dia eu estava observando, eu estava passando pela rua, estava indo para a casa de minha mãe, eu vi uns meninos batendo com uma pedra em alguma coisa que queria voar, eles jogando uma pedra. E eu observei que era um morcego. Bom, tudo bem que seja um morcego, mas por que aquele morcego tem que sofrer um ferimento, né? Uma violência? Então nós temos esses maus instintos que, em determinados momentos, nos levam a ferir a lei, e possivelmente nós seremos cobrados pela própria lei no futuro. Isso não é uma questão de Deus, é a nossa relação com a própria lei, né? Exatamente. Uma formiga, um morcego, são seres, né, da natureza. São irmãos, aí né? nós temos aí a pergunta, aquela pergunta, né, que diz, onde estão escritas as leis de Deus? Essa é boa. Essa daí é a mais difícil da gente pensar, entender, apesar da gente saber, né? A gente sabe, aí vem aquela questão da informação, conhecimento e sabedoria, né? São três coisas distintas. Está na consciência. Mas se está na consciência, por que a gente não consegue, então, tocar tudo isso aí direitinho, né? Lembrando que nós temos, que já foi trazido, né, na questão anterior, os maus instintos. Nós temos também, nós somos movidos por anseios, desejos e vontades. Será que nós estamos usando nosso esforço para fazer essa movimentação? Nossas ações nos dão a percepção imediata ou após algum tempo se cometemos algo agradável ou não. Quando a gente faz alguma coisa, né, possivelmente aquele menino que jogou uma pedra muito grande em cima do morcego, em algum momento ele parou para refletir, será que é aquilo mesmo? As pessoas no trânsito, às vezes, quando recebem uma fechada e aí xinga e faz alguma coisa, será que depois ela não para refletir sobre aquilo, né? Na hora que tem um mal-estar com um colega de trabalho, na hora que a gente tem um mal-estar dentro da família, depois a gente para refletir e a gente consegue perceber se foi bom ou não. Da mesma forma, quando você para fazer uma coisa boa, quando você faz com desprendimento, com amor realmente, porque você está querendo fazer porque você quis, você vai sentir uma sensação agradável por isso. Você não precisa rir, você não precisa falar para ninguém.
mas é uma coisa sua, ela é interna, e você vai se sentir incentivado a repeti-la. Pois é. Essa questão, Tom Zé, da consciência, de estar na consciência, é assim. Enquanto a pessoa, acho que nós discutimos isso no grupo, uma vez dessa aí no grupo de estudo lá, na quarta-feira. Quando a Uhum. gente começa a ter essa percepção que você acabou de falar, né? De você começar a perceber as coisas que você faz, você perceber a sua ação no meio social que você está. É evolução. Quando você vai evoluindo, você vai tomando consciência, essa lei que está na sua consciência vai sendo despertada. E você vai começando a perceber que ela existe, que ela está ali, né? Exato. Eu vou aproveitar essa fala minha agora para falar o seguinte, pessoal, quem quiser mandar alguma pergunta, nós estamos com 28 minutos de trabalho, vamos até 50 minutos, ou 50 não, até 1 hora, né, 60 minutos. E as pessoas que quiserem mandar alguma pergunta já podem ir mandando aí. Eu vi nesse instante aí que o nosso companheiro Bruno Berens, lá de Portugal, está ao vivo conosco. Um abraço, Bruno, e vamos prosseguir. Então, quem quiser pergunta, pode ir enviando as perguntas, que daqui a pouco nós vamos abrir para responder. Seguindo, meu amigo, é o seguinte, na 621 ele fala assim, 621A, uma vez que o homem traz escrita na consciência a lei de Deus, há necessidade que ele seja revelada? Já que ela está mais ou menos o que falou, Uhum. mas volte a falar. Aqui Kardec é assim, A né? resposta aqui. Não, mas Kardec é excelente, né? Fantástico. Aí os espíritos falam para ele, exato. Ele a tinha esquecido e desprezado. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Aí, Luiz, eu faço uma pergunta para você agora, né? O que é que nós estamos fazendo aqui agora, né? Nós Exatamente. estamos tratando da Despertando, né? lei, né? Exatamente. Então Aí, vamos essa agora. daí, né? Tem outra coisa também muito interessante que eu estava Hum, pensando, né? Imagine que a mãe, não estou desmerecendo os pais, tá? Não tem a ver, não. sim. Mas a mãe, inclusive Hum, Chico Xavier, acho que foi Chico Xavier que falou isso, né? Que Deus confia tanto nas mães que pega os seus filhos e dá para ela conhecer 9 meses antes do que seu pai, né? Mas voltando aqui para essa questão, né? Uma mãe que carregou o filho no seu ventre por 9 meses e depois ela cuida dessa criança, alimenta, educa, ele vai crescendo e ela é capaz até de dar a vida dela por aquele filho. Chega para o filho constantemente e diz: Filho, eu te amo. E aí a gente para. Por que, que a mãe pergunta isso? Eu falo isso para o filho? Para lembrar o filho, né? Então, por que que Deus fala, né, coloca vários, nós vamos verificar daqui a pouquinho aí, que tem vários profetas que vêm trazendo o conhecimento da lei, vêm nos ensinar como amar, como trabalhar, como ser melhor, como ser um espírito, né, voltado para uma vida de um mundo de alegria, vislumbrar uma sociedade melhor, uma família melhor. Então, é isso aí. pois é. Você acabou de dizer a pergunta 622, né, que pergunta se Deus deu para alguns homens a missão de revelar sua lei. É. Não é isso? E aí a resposta é isto. Sim, certamente. Em Uhum. todos os tempos houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores encarregados com o objetivo de fazer a humanidade progredir. A questão por si só, Luiz, ela já nos remete a uma reflexão, né? Pois se formos enunciar aqui, falharemos. Nós não conseguiremos colocar todas essas pessoas. Mas dessa daí eu acho que não tem muito o que a gente discutir, não. Porque se a gente começar a citar nomes, a gente vai, né, vai terminar pecando, né? Pois é. E aí a 623 vem assim: aqueles que pretenderam instruir os homens na lei de Deus não estavam algumas vezes enganados e frequentemente não fizeram com que se transviassem por meio de falsos princípios? A resposta daí é surpreendente que os espíritos trazem, né? A Uhum. resposta é: os que não eram inspirados por Deus e que por ambição se atribuíram uma missão que não lhes fora confiada,
certamente podem ter dado causa a que os homens se transviassem. Então, os espíritos confirmam isso. Mas faz uma observação. Tem aí um entretanto. Entretanto, como eram, afinal, homens geniais, mesmo entre os erros que ensinaram, muitas vezes se encontram grandes verdades. Isso me lembra um pouco aquela questão, né? Tem eu não sei se foi de Santo Agostinho, entre as pequenas coisas que não são feitas e as grandes que não podem ser feitas, o perigo está em não se fazer nenhuma. Então, mesmo que eles não tenham nenhuma das duas, né? Então, pelo menos eles, olha, levantaram a manga, assumiram a responsabilidade perante a lei e foram fazer, né? Tropeçaram, ensinaram algumas coisas equivocadas, mas tudo isso serviu para o preparo, para a evolução, tanto dele quanto daqueles para quem ele ensinou. E vale ressaltar que a espiritualidade aproveitará sempre toda e qualquer oportunidade, toda e qualquer situação para promover o desenvolvimento do homem. Pois é. Ontem, esse dia eu estava vendo o filme de Valdo e aí, num determinado momento, Divaldo comentando, falando com aquele espírito que o perseguia, aí ele fala que eles vendavam as pessoas, né? E o espírito diz o seguinte: mas nós estivemos a vida inteira e se não fôssemos nós, a humanidade estaria perdida. Então não se pode dizer que algo é completamente errado, nem completamente certo. Sempre o homem vai estar pisando no caminho. Uma hora está de um lado, outra hora está do outro, mas é a vida, né? Então, prosseguindo, amigo. Prosseguindo, qual é o caráter do verdadeiro profeta? E aí a resposta dos espíritos. O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Deus não pode servir-se da boca do mentiroso para ensinar a verdade. E aí um comentário que eu coloquei aqui é que se conhece a árvore pelo fruto. Eu também trouxe aqui algo só para nos lembrar, né, que é Mateus 7, 15 a 20, onde ele diz, só vou ler um trecho aqui, que ele tem algumas linhas, então toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não está me ouvindo? Estou sim, foi aqui. Está me ouvindo? Tô. Ah, tá. Então, estou aqui conversando com a minha contra-regra. Ok. Então, toda árvore boa traz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Aristóteles, ele traz também algo que pode nos remeter a essa questão, que é um sábio, ele nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre tudo o que diz. Bem aplicado. Olha, tem uma outra coisa que está aqui nessa pergunta que você falou, né? É que se conhece o fruto, né? Como é que é a palavra do Evangelho? Conhece a árvore pelo fruto. Entendeu? Isso. Uhum. Ok, temos já duas perguntas. Vamos só responder essa pergunta, uma pequena pausa. Olha, Bruno Berlins. A dita voz da consciência pode ser tratada como uma caverna com Deus ou seria somente a autorreflexão? Essa voz cortou, eu não entendi. Olha, a voz da consciência pode ser tratado como uma conversa com Deus ou seria somente a autorreflexão? Ele está falando da voz da consciência, né? Se a gente partir do pressuposto que tudo vem de Deus e tudo é Deus, qualquer pensamento nosso, qualquer ação nossa, ela vai ter a pertinência do entendimento divino. E lembrando, né, que qualquer coisa que a gente venha cometer são nossas ações, pensamentos e palavras que estão agindo. É o nosso livre-arbítrio que está por trás disso. Né? E por ser algo bom, né? Com certeza, por ser algo bom, com certeza tem o nosso anjo guardião ali que está sempre nos espelhando nas coisas boas. Se as reflexões é para caminhar para o bem, não é isso? Deixa-me ver aqui que tem outra. Sim, pode prosseguir. E às vezes o nosso anjo guardião ele é tão humilde que faz com que a gente ache que foi a gente mesmo que teve aquela boa ideia, né?
Aí Soninha fez o seguinte, uma pergunta. Quando reencarnamos, trazemos alguma consciência da vida passada ou ela é totalmente esquecida? Aí Bom, nós estamos falando das intuições que temos, né? aham. Isso vai depender muito, né, do desenvolvimento de cada um. Isso vai depender do estágio evolutivo que cada um está. Porque as nossas relações com as nossas vidas elas estão diretamente elas são diretamente proporcionais ao bem que aquilo pode trazer nesta encarnação. Então, se nós tivemos ótimas práticas no passado, a gente vai continuar fazendo essas ótimas práticas agora, né? Mas se a gente tem Sim. alguma resistência, se a gente ainda está muito permeado pela maldade, possivelmente a gente vai tender a cometer algumas coisas que vão bater na nossa consciência e a gente não vai querer fazer novamente, né? Eu não Com sei se certeza. eu respondi. Mas assim, é natural. Eu não sei se é a minha rede ou a sua. Às vezes a sua voz está cortando. A minha voz está cortando quando eu falo? Não, está indo bem. Olha, é Então assim, ok. tem uma coisa, Tom Zé, que a gente pode acrescentar, é o seguinte. É natural que as pessoas, por ser o mesmo espírito, ela tem intuições, ela tem algumas coisas dela que lembra, se a gente prestar bem atenção, tem a ver muito com o que a gente viveu antes, né? Tendências, Isso. você vê que tem as pessoas que voltam tocando com facilidade, tem crianças que tocam, tudo isso são questões É, da vida passada. Não aptidões, é totalmente, é aptidões, não é assim 100% esquecida, né? Você vem aprender e coisas vai ter, novas, mas tem o conhecimento que você traz. exato. E segundo a literatura, isso ainda vai depender do tempo que a gente ficou na erraticidade, né? Vamos supor que Hum, uma pessoa desencarnou e um ano depois logo ela está reencarnando. Ela vem com todo presente aí, né? Como essas crianças, tem algumas crianças aí que nascem e apresentam, não, eu nasci em tal lugar, eu fui um bombeiro, meu nome é tal, minha esposa é fulana. E aí já fizeram algumas experiências, que tem um médico que ele começou a acompanhar esses casos, e aí ele começava a investigar, teve um menino que, não, eu levo vocês na minha casa, e conduziu ele cara, foi até a olha. casa, né, e reconheceu a esposa, levou a esposa para conversar e ela aceitou. Uhum. Tem vários experimentos hoje, né? EQM também, tem muitas coisas interessantes de EQM. Pois é, EQM eu hoje vou já ver tem se um. tem outra pergunta aqui, ó. Temos mais uma pergunta. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Isso aí a gente já falou, né? Isso aí é a questão 10. A questão 10 do Sim. Livro dos Espíritos. Uhum. E a resposta é não. Nos falta faculdade, nos falta É, sentido para isso. nós Agora, a vamos até um proporção que a ponto gente. e para. Exato. Mas isso não impede que a gente tenha hoje um conceito nosso sobre Deus. Se ele está Sim. certo ou está errado, aí é uma coisa interna nossa, né? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente estiver falando sobre Deus, porque a gente vai estar colocando a nossa ideia, e não realmente como Deus ele se apresenta em sua intimidade, porque nós não temos conhecimento para isso ainda. É diferente de Jesus chegar e falar de Deus para a gente, né? De Chico Xavier falar de Deus para a gente, de Divaldo Franco Pois falar de é. Deus para a gente. Aqui a Bruno faz uma contribuição, ele diz o seguinte, isso é verdade sobre aquela questão da consciência, né, ser uma inspiração. Isso é verdade, a inspiração do mentor confunde com o próprio pensamento também, né? Acaba que a gente às vezes mistura. Uhum. E aí tem uma outra pergunta aqui, a 625, que diz assim, qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Isso é difícil, Eu né? vou deixar para você responder, Luiz. Me diga quem? Nós Nosso sabemos mestre Jesus. Jesus, né? Jesus. E sobre isso, já que você passou a bola, é assim, a gente tem Jesus como modelo e guia. E às vezes eu ouço pessoas dizerem assim, ah, mas eu não sou Jesus para perdoar, eu não sou Jesus para fazer isso, fazer aquilo. Ele é modelo e guia. Você Ele pode modelo e não guia. conseguir, mas você precisa trabalhar-se para obter, nem que seja uma parte do que ele faria. E algo a se Tá. pensar sempre quando algo tiver na sua mente que você não tiver certeza, ou então ficar assim, vai lá, vem cá, sem saber o que fazer, você pergunta assim. Ou então, se você tem raiva de alguém, precisa fazer alguma coisa e fica naquela dor, se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Quando você responder a resposta, pode ser muito É. doloroso, você dá conta disso, né? Mas vai chegar lá. Mais Você uma já coisa leu sobre aquela. essa? Hum.
Você já leu a história de Alice no País das Maravilhas? Ou já assistiu o filme? Eu já assisti, mas Tem, eu tem um, não me lembro muito tem um bem mais trecho, não. Hum. tem um trecho que a Alice ela vai andando por um caminho, ela não sabe para onde ela vai. E de repente ela chega numa bifurcação. E aí aparece o gato para ela e ela pergunta: qual caminho eu devo seguir? Porque ela tinha uma bifurcação, ela tinha duas opções, ou um caminho ou outro. Aí o gato pergunta para ela: você vai para onde? Aí ela falou: não sei. E aí o gato Qualquer diz: um. bom, não sabe, qualquer um serve. Então, É, toda vez que a gente estiver nessa bifurcação, que a gente não sabe para onde seguir, a gente tem que pedir ajuda ao nosso guia. Porque o guia é aquele que vai nos ajudar a chegar em um local que a gente ainda não conhece, que a gente não sabe. E essa questão que você falou, né, perguntar como é que Jesus faria, nós precisamos sempre de um modelo. Né? Quando a gente vai fazer algo que a gente não sabe como se comportar, como a gente não sabe o que é que a gente tem que fazer, bom, vamos usar Jesus como modelo. Se a gente utilizar sempre Jesus como modelo, nós estaremos promovendo um mundo melhor, né? Se esse mundo é com melhor para certeza. os outros, melhor para a gente, vai ser melhor para todos nós. E nós não podemos esquecer que nós vamos reencarnar depois, né? Então vamos Exato. trabalhar bastante, porque o que nós estamos fazendo é plantio e colheita. Neste momento, nós estamos colhendo o que nós plantamos e, ao mesmo tempo, estamos fazendo novos plantios que vamos colher no futuro. Com certeza. Vamos seguir na pergunta 626. As leis divinas e naturais só foram reveladas aos homens por Jesus e, antes dele, tinham conhecimento dela apenas pela intuição? Os espíritos falam assim, né? Já não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-la e ensiná-la desde os séculos mais remotos. Por meio de seus ensinos mais incompletos, prepararam o terreno para receber a semente. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, olha aqui já tem um outro lugar também, a lei divina, né? No livro da natureza. Uhum. Então, na consciência e na natureza, porque todos são criações do mesmo Pai, ou do mesmo Criador. O homem pôde conhecê-las quando quis procurá-las. Então, é necessário que a gente nós precisamos nos autorizar a querer entender, a querer buscar, a querer fazer, a querer melhorar, usar o esforço para isso. Então, é por isso que os preceitos que elas consagram têm sido proclamados em todos os tempos pelos homens de bem, e é também por isso que encontramos os seus elementos na doutrina moral de todos os povos que já saíram da barbárie, mesmo que incompletos ou desconfigurados pela ignorância e pela superstição. Se nós formos observar aqui os nossos ícones, né, as nossas figuras ilustres, e os homens que vieram falar de paz e de caridade, e o próprio Jesus, que é nossa referência maior, né? Acho que essa Uhum. questão aí não tem muito que a gente discutir, não, porque a gente pode até distorcer a resposta dela, né? A resposta que os espíritos É assim deram. como hoje, Mas, né? Existem tantos, digamos, gurus, vamos dizer assim, que estão todos falando de iluminação, todos falando do bem, falando de Deus, e não usando, às vezes, a mesma, digamos, a Bíblia, está usando até outros escritos, né? Que também são sagrados. Aí você volta a exato. 350 anos antes de Cristo, né? Tinha o que? Sócrates, já Uhum. falando de reencarnação, né? Foi bem, amigo. E você tem Confúcio também, né? Tem. Tem outros, né? Aqui, ó, a 627 diz o seguinte: uma vez que Jesus ensinou a verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Terão a nos ensinar alguma coisa a mais? Kardec era danado. Até que foi questionar Jesus agora, né? Bom, a Imagina. resposta que os espíritos trazem, né? Muitas vezes a palavra de Jesus era alegórica e em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Então, ele filtrava o que ele ia dizer à forma de compreensão daqueles que estavam presentes, né? Respeitando, né, momento cultural, momento social, político. Então, agora é preciso que a verdade seja
inteligível, ou seja, mais fácil, que possa atingir a um número maior ou para todos. É necessário explicar e desenvolver aquelas leis, já que pouquíssimos são os que as compreendem, e menos ainda os que as praticam. Olha o puxão de orelha. Nossa Exatamente. missão nossa missão é abrir os olhos e ouvir de todos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas que da religião e da virtude só guardam a aparência, a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos Espíritos deve ser claro e sem equívocos, de sorte que ninguém possa alegar ignorância e todos possam julgá-lo e apreciá-lo com razão. Isso aqui me lembra até os ensinamentos de Emmanuel, né? Onde ele é firme, ele é disciplinado, ele é direto a nos ensinar e trazer os exemplos. Né? Estamos incumbidos de preparar o reino do bem anunciado por Jesus. Daí a necessidade de que ninguém possa interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. E aí, Luiz, o que nós temos aqui, né? É compreensão, é facilidade, é a praticidade. E hoje, como está na moda da informática, né? Tudo online. Então, os experimentos, as literaturas, as comunicações estão aí para nos mostrar o caminho e para cortar os falsos profetas, né? Pois é. Ô, amigo, temos aqui, Georgina nos fez outra pergunta. Ela botou o seguinte: o mundo foi criado ou existe de outra eternidade como Deus, ou de outra eternidade como Deus? É como se o mundo foi criado ou ele já existia sempre, né? Agora, esse mundo, eu acho que ela está se referindo ao planeta Terra, né? O planeta Terra, como aquela palestra daquele rapaz, como é o nome dele? Jefferson de Santana, aquele pesquisador? Ele coloca uma data. Clóvis Nunes. Clóvis Nunes. Clóvis Nunes, ele nos trouxe, e já falou em várias palestras, em vários momentos, que a Terra tem uma data de nascimento, né? E as pesquisas da ciência também nos trazem isso. E nós não podemos nos afastar dos dados da ciência. O próprio Kardec nos alertou. O espiritismo não é uma coisa à toa, ela é pautada em fatos científicos, né? Quantos médios deram a mesma comunicação em diferentes partes do mundo, onde Kardec juntou e compilou a resposta que ele colocou no Livro dos Espíritos. Então, a questão, né, do mundo, a da Terra, ela tem uma data, e essa data é sempre anunciada aí pela ciência, né? Eu não sei dizer qual é. É uma coisa que eu posso até pesquisar depois, vou pedir até a meu filho aqui que me dê uma pesca, vou pedir aos universitários. Mas a Terra, o que sempre existiu foi o quê? Deus. Deus, ele é eterno. Deus é eterno. E a criação dele não é eterna, é infinita, né? Pois é. Bem, nós estamos chegando aqui no finalzinho, né, do nosso trabalho de hoje. Se alguém mais tiver alguma pergunta, vamos passando, porque nosso amigo pode fazer as considerações aí finais. Nós temos algumas pessoas aí online que chegaram desde o comecinho, né? E, meu amigo, vamos fazer o seguinte, Tom. Vamos dar uns 2 minutinhos aí enquanto você faz umas considerações finais para ver se aparece mais alguma pergunta, que ainda temos aí uns 7, 8 minutos para nós fazermos a prece e encerrar. Você tem alguma coisa a falar para encerrar o nosso trabalho de hoje? Eu queria somente reforçar aquela questão de Jesus, né? A 625, que é o nosso modelo e guia. Nesse momento agora que nós estamos passando pela pandemia, onde as pessoas estão, algumas, desesperadas, né? Eu vi cenas pela rua, que era coisa assim para a gente parar e orar a Deus pedindo que esclarecesse. Uma pessoa espirrou, aí o outro, o que é que você está fazendo aqui? Isso é um crime. Então, as pessoas mostraram que não estavam preparadas para serem testadas, né? Bom, quem vai desencarnar, quem não vai desencarnar, não estou brincando com isso, com essa questão, não é isso. Só trazendo para a nossa reflexão. Nós ainda temos medo. O medo nos afasta desse modelo que é Jesus. O medo nos afasta do nosso guia, que é Jesus.
porque ele não veio nos ensinar o medo, ele nos veio ensinar a lidar com as situações. Vamos entender, existe uma lei por trás disso tudo. Existe um pai que não deixou ninguém desamparado aqui. E Jesus é o nosso representante, ele está aqui para nos guiar, para nos proteger. Tem feito isso por tanto tempo, por que viria desamparar agora? É necessário que haja desencarnação, né? Se você for observar, Luiz, os apóstolos de Jesus todos desencarnaram. Jesus desencarnou. Nós vamos desencarnar. Tantos parentes nossos já desencarnaram e vão desencarnar. Então, é um fato natural, normal. Nós só não podemos aceitar ou assumir que a vida material é a nossa vida real. Nós estamos aqui numa experiência com a matéria para a gente melhorar essa matéria e também melhorar a nós mesmos, né? E o que é que nós estamos fazendo disto? Então, vamos verificar que tipo de fruto nós vamos produzir quando a gente já estiver na hora da colheita, né? Quais são os frutos que serão colhidos de nós, cada um de nós enquanto árvore, né? Pois é. Nós estamos chegando aí, temos só mais 5 minutos. Aí você tem pouquíssimo tempo para responder uma pergunta que chegou aqui de última hora. Se as nossas faltas são sempre pedidos por nós em cada, né, reencarnação, ou são impostas. Isso aí a gente tem uns 2 minutinhos para poder a gente fazer essa. Logo em seguida vem o encerramento e já estamos faltando apenas 5 minutos. Você tem 1 minuto. Tá bom. A resposta aí isso é relativo. É uma palavra que a gente mais falou hoje, né? Isso é relativo. Então, vai depender muito. Às vezes, a pessoa, aquele espírito, ele tem ciência do que ele precisa, ele pede. Às vezes, ele não tem desenvolvimento para isso e é imposto pelos espíritos que estão fazendo os cálculos reencarnatórios dele para que seja daquela forma, né? Então, é uma questão muito relativa. Não existe fórmula. A fórmula da vida, cada um de nós vai criar. Então, a minha fórmula vai ser diferente da de qualquer outra pessoa. Porque se Deus fosse criar 2 pessoas iguais, a criação dele haveria um erro. E Deus não erra, ele não se engana. Com certeza. Bruno pergunta, né, ou comenta sobre o momento atual que estamos vivendo. Com certeza é uma forma de impulsionar a humanidade no crescimento. E não é a primeira, nós tivemos em 1720 uma pandemia, em 1820 outra, em 1920 ou 1918 até, acho que 1920, que foi a gripe espanhola, e agora 2020. Daqui a 100 anos se preparem, todos nós vamos estar aqui daqui a 100 anos para a próxima. Então, Zé, eu vou lhe pedir para você fazer a nossa prece de encerramento, que já estamos nos minutos finais. Temos uns 2 minutinhos aí, dá tempo de você fazer. Obrigado, Tom Zé. Obrigado, agradecemos, Luiz, obrigado a todos. Agradecemos a todos pela participação nessa tarde. E Tom Zé vai fazer a prece. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Querido Pai, nós te agradecemos por mais esta oportunidade que nos foi oferecida de discutirmos assuntos relacionados aos teus ensinamentos, a falar de tua lei, a falar das colocações que os Espíritos trouxeram muito bem para Kardec. Te pedimos que nos envolva, que nos proteja, que envolva cada um de nós, as nossas famílias, os nossos lares, que nos dê entendimento, esclarecimento, que nos permita sempre, Senhor, manter contato com o estudo, fortalece a nossa vontade para que tenhamos sempre a coragem de seguirmos em frente, de sermos mais a utilizar o amor como guia, a utilizar o amor como aquela ferramenta de aproximação e de crescimento em direção a vós. Envolve também a Casa da Fraternidade, aos seus diretores e também a toda a Terra, nesse momento onde cada um está trazendo a preocupação com relação ao coronavírus. Envolve também as equipes de saúde que estão trabalhando para a recuperação dos doentes e os pesquisadores que estão em busca da solução para essa pandemia. Abençoa-nos a todos nós, Senhor, e dai-nos uma boa noite. Que assim seja. Que assim seja. Ok, muito obrigado mais uma vez. Agradecemos a todos. Na próxima semana, nós teremos aqui uma outra pessoa também da Casa Fraternidade, que será a nossa companheira Jaciara, estará falando sobre, o seu tema será Em Defesa da Vida, no próximo sábado, às 16 horas. Encerramos, então, e na segunda-feira
teremos nosso companheiro Elmo Costa, que também irá nos falar sobre a doutrina espírita. Que Jesus nos abençoe. Estamos encerrando por essa tarde, esperando a todos na segunda-feira. Então vamos encerrar. Bom fim de semana. Bom fim de semana para todos. Hein? Até mais. Tchau, Roberta. Tchau, tchau todos. Tchau, Bruno. Tchau, Soninha. Quem mais? Georgina. Tchau, tchau, Esther. Maura Lúcia, lá de Feira de Santana. Um abraço, Maura. Terra boa, Feira de Santana. Clara, que é nossa auxiliar aqui. E Ventena. Lucélia Ventena, é de lá do trabalho. Então, a Ananda. Lá de Curitiba. Ananda, beijo, filha. Esther também, lá de Curitiba, está aí presente. É Ribas. Pois bem. Lisiane. Ok, obrigado. Vamos ter que encerrar. Um abraço a todos. Se eu não encerrar.